Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro e hoje vamos fazer mais uma conversa e temos aqui connosco hoje o David. David, estás Olá, bom? tudo bem? Obrigado pelo convite. Epá, fui obrigado, senão tu não, a tua editora não me dava mais jogos para eu fazer review, né? É assim, o pessoal tem que andar a pedir, senão não pinga. Exatamente. É assim, Estou a brincar, até parece que mal de mim se só fizesse reviews dos jogos que me dão. não dava para fazer Não vídeos. fazia, não dava a fazer nada. Nada. Então como é que vai essa quarentena? Olha, aqui estamos numa. Estamos aqui fechados, já resumou a fazer os playtests, portanto há 2 semanas. Já deu para fazer qualquer coisinha com as medidas todas de proteção, mas até há 2 semanas praticamente nada se fez em termos de playtest. Só mesmo repensar as ideias e pronto, e a organizar a caixa de protótipos que realmente já tinha para lá uma série de protótipos e algumas que já não via há muito tempo e portanto foi só para deu para organizar. Isso é bom sinal. Haver aí uma caixa de protótipos quer dizer que há muita coisa na Ah, caixa. Mas vamos começar aqui pelo princípio. Para quem eventualmente não te conhece, eu duvido que o pessoal não te conheça, que segue aqui o canal, mas pode ser o caso, não sabe. Temos que ter sim. aqui alguém do Burkina Faso a seguir o canal e que não te conheça. Então quem és tu? Ora, o meu nome é David Mendes, portanto, eu sou de janeiro de 1984 portanto, sou da área da História, licenciado em História e acabei por cair aqui nos jogos de tabuleiro. Sou de Leiria, Vermelho Pombal, pronto, distrito de Leiria. E basicamente, sim, genericamente é isto. Quem é que eu sou? E, e tens uma editora, ou nem por isso? Tenho uma editora, é verdade. Uma editora, a Pitágoras, que, portanto, é um projeto que já vem desde 2012, portanto, oficialmente ela nasceu em 2014, mas já vinha de trás. Isso, por acaso, é uma história engraçada, porque é que não nasceu logo a Pitágoras. Uhum. Mas se calhar vamos deixar lá para a frente, não é? Sim. Vamos falar disso mais à frente. Então já sabemos mais ou menos algo sobre ti, que és de Vermoil, que é sempre É. algo importante. Que é uma É um- bela terra, é uma bela terra. exatamente. Já lá Passa aqui. fizemos, já lá fizemos algumas sessões de jogos, foi bastante engraçado. Então, e as pessoas sabem que tu és um editor, e eu imagino que tu jogas jogos. Eu, Sim, eu sei que tu jogas porque já joguei alguns contigo. Então, como sim, é que foi o teu. eu jogo alguns jogos, sim. É, quando, portanto, nós temos aquele problema que é o problema do tempo. E sobretudo quando nós trabalhamos diariamente com jogos, chegamos à noite e às vezes até pode apetecer jogar um jogo, mas estamos completamente quebrados, não é? Mas sim, mas gosto muito de jogar e, portanto, isto é um percurso que, portanto, eu acho que todos os jogadores começaram pelo típico Monopólio na infância, não é? Portanto, pelo Monopólio, pelo Hotel, pronto, estes joguinhos, Petróleo, portanto, foram jogos que eu fui jogando ao longo da infância, portanto, com os meus amigos. Pronto, os jogos a sério, quando é que os jogos a sério entram na minha vida? Portanto, há uma fase caricata que foi mais ou menos, eu penso, 2010, 2011, em que portanto, como estudava em Lisboa, comecei a ver alguns jogos de tabuleiro diferentes por lá. E curiosamente, eu sem perceber nada de jogos, comprei na altura o Puerto Rico, numa loja. Mas atenção, eu só joguei Puerto Rico oficialmente em 2015 ou 2016 numa sessão dos Board Gamers de Leiria. Portanto, eu comprei o jogo, basicamente, e recebi o jogo em casa e depois ninguém queria jogar comigo, como é óbvio, porque aquilo, eu mostrava aquilo aos meus amigos e nós tínhamos um ritmo de jogo que não tinha nada a ver com aquilo e, portanto, olhávamos para as regras e aquilo, portanto, isso
praticamente o jogo só foi jogado então em 2015 ou 2016 com o João Neves e pronto, aí numa sessão dos jogos de tabuleiro. Mas pronto, entrei com os jogos depois, portanto em 2012 mais ou menos, terei começado a jogar o Dixit, o Carcassonne. O pessoal jogava o Catan, eu nunca gostei do Catan, joguei uma ou duas vezes, nunca gostei muito do Catan, mas pronto, o percurso é um bocadinho por aí. Realmente o conhecimento que eu tenho, portanto, a entrada mesmo com os jogos que eu considero os jogos a sério, terá sido mais ou menos em 2013, depois de ter tido o contacto com o Dixit, com o Carcassonne, porque eu tinha uma loja em Pombal, que, portanto, foi um projeto na altura que eu desenvolvi com um colega que era o Gil Carpalhoso, que era uma loja de jogos de leite, tínhamos um espaço, e pronto, e tinha nesse espaço podia-se jogar. Portanto, eu basicamente, como tinha, portanto, vendia ali jogos da Devir, vendia jogos da Mora Piaf, vendia jogos, depois na altura também já da Diver, e pronto. E como tínhamos ali o espaço para jogar, basicamente eu ia comprando jogos para demonstrar no sítio, no local, e jogávamos ali. Portanto, jogávamos ali vários jogos e basicamente foi aí que se começou a alargar efetivamente o número de jogos que foi jogando. Mas, pronto, foi um percurso, como todos nós, assim, um percurso não é muito longo, não é? Porque o mercado em Portugal naturalmente terá começado nós não temos aquela tradição, não é? 1970s, 80s na Alemanha. Efetivamente os jogos a sério começam aqui a chegar já muito tarde, não é? Mas pronto, é este um percurso. Valentes anos. Então, mas quando é que conheceste pela primeira vez assim o Carcassonne e esse Dixit foi aqui entre amigos? Sim, foi entre amigos. Portanto, portanto, isto foi ainda em Lisboa, mais ou menos em 2011. Portanto, houve amigos de Lisboa que tinham jogos e que jogavam, e eu, portanto, juntei-me e joguei algumas vezes com eles. Pronto. E é um pouco daí, a partir daí, que depois vem a ideia de, mais tarde, depois publicar o jogo, o Quinto Império, não é? Vem desta primeira experiência de jogos, que são, no fundo, jogos simples, mas que eram jogos da época, não é? E, portanto, os jogos introdutórios da época. Bem, isso foi. Eu reforço aqui isto porque até na loja que abriste, ou seja, a partir dessa experiência, foi um ato de empreendedorismo. Assim, Sim. um salto louco para a frente. Sim, a ideia veio um pouco mais por causa pronto, como eu na altura tinha, portanto, publicado o Quinto Império em 2012. E o que é que acontece? Acontece que em 2013 a zona histórica de Pombal estava a ficar um bocado abandonada. E a Câmara Municipal na altura criou um projeto lojas partilhadas. E basicamente, portanto, na altura lançaram um convite a várias pessoas para abrir uma loja partilhada. Eu pensei, olha, se eu tenho o jogo, estou a trabalhar no jogo, preciso de um espaço para trabalhar, novos projetos, porque é que eu não vou ter uma loja? Pronto, eu na loja vou estar a trabalhar e quem quiser vir comprar jogos pode vir comprar jogos. Efetivamente a ideia foi um bocado assim à maluca, né? Não foi um investimento muito grande na altura, mas foi um bocado assim à maluca, e sobretudo para Pombal, porque em Pombal os board gamers em Pombal não era efetivamente uma coisa que abundasse ou que fosse um mercado fácil. Nós tínhamos essa grande vantagem, que era demonstrar os jogos. Nós tínhamos lá esse tal espaço, e eu na altura comecei a adquirir uma série de jogos, que eram jogos que estavam ali para demonstração, e efetivamente isso tinha um resultado fantástico. Eu lembro-me que a loja teve ali 2 anos, mais ou menos, e eu lembro-me que no verão os miúdos não saíam da loja e estavam constantemente a jogar, e depois acontecia uma coisa curiosa, que era os pais, muitas vezes ao final do dia, vinham comprar um jogo, e isso efetivamente teve alguns resultados, mas claro, foi uma maluqueira, não é? Teve um sucesso relativo, né? Não chegou a gerar, por exemplo, uma comunidade. Não. Nós tínhamos ali, chegámos a fazer uns torneios,
chegávamos a fazer, basicamente, não tínhamos encontros. Não, portanto, a loja, no horário da loja, quem quisesse aparecer jogava, mas depois disso não havia ali. Portanto, também não havia essa noção. Para mim, eu não tinha essa noção de criar uma comunidade. Portanto, eu queria efetivamente ter ali as pessoas a jogar, e isso era para mim era o principal, mas não tinha ainda uma noção daquilo que são hoje os jogos, portanto, as comunidades organizadas e sobretudo também tinha um bocado a consciência que Pombal poderia não ser o local ideal para criar uma comunidade, não é? Agora, focando mais no teu percurso como editor, sim, que é aquilo que realmente te está a dar fama neste momento, porque já é fama, porque já é, a nível nacional e internacional. Queres contar aqui como é que foi o teu percurso então? Pronto, eu basicamente, e a primeira, portanto, o primeiro jogo, portanto, eu lancei, criei um jogo também um bocado assim à maluca, não? Que eu na altura, portanto, eu era professor de História e eu sentia que os alunos tinham dificuldades na aprendizagem da História, e também motivar alunos a gostar de História também é extremamente complicado. Portanto, há miúdos que não gostam de História. E eu, então, na altura, comecei a pensar uma ideia como é que eu poderia motivar os meus alunos. E comecei com um pequeno quiz e depois comecei a evoluí-lo porquê? Porque eu, na altura, era professor de substituição e, portanto, tanto podia estar a trabalhar como podia ser, qualquer momento podia vir para a rua e voltar a ser contratado. Pronto. E então eu comecei a pensar num projeto que pudesse, no fundo, dar-me alguma estabilidade. Não? Foi começar a desenvolver então o jogo e fiquei desempregado e percebi que não haveria por ali mais hipótese de continuar, ou não devia, era difícil continuar a investir naquela área. Eu pensei, eu vou publicar um jogo. Na altura, isto era tudo novo, não é? Portanto, e sobretudo produzir um jogo não é propriamente uma coisa muito fácil, e então comecei a um projeto, não é? Andei para um lado e para o outro a mostrar o jogo, depois isto foi para a frente. Então tu começaste isto sem apoio de ninguém e sem Apoio de ninguém. noção do que era editar um jogo. Eu comecei por frequentar algumas formações a nível de empreendedorismo. Começaram-me a falar de financiamentos, começaram-me a falar que era importante portanto, tentar apresentar a Business Angels. Portanto, eu fiz uma série de coisas desse tipo, portanto, uma série de projetos, fiz algumas apresentações portanto, a Business Angels em Lisboa, mas efetivamente não conseguia cativar ninguém. Depois, candidatei-me a um programa que foi um concurso que era o Desafio Ousar, que era em Braga. E esse Desafio Ousar, basicamente, portanto, nós apresentávamos as ideias e depois, no final, eles atribuíam um prémio. E o projeto ficou, portanto, em quinto lugar, o que deu, na altura, um prémio portanto, o prémio foi um plano de negócios, não era financeiro, portanto, ofereceram um plano de negócios e tive a ajuda de um mentor. Portanto, um mentor, uma pessoa que tinha uma empresa e que me ajudou a perceber um pouco esta área do mundo dos negócios e pronto, passos que eu podia dar. O mentor até era mais ou menos na área, porque ele tinha uma editora de livros, um pouquinho, tem aqui algumas semelhanças. Foi isso, no fundo, que me motivou a avançar e avançar com a produção do jogo. Eu percebi que não iria ter o investimento de ninguém e que teria que ser eu mesmo a fazê-lo. Cheguei àquele ponto em que era desistir com um projeto que já estava em mãos, não é? Já sabia onde é que podia produzir, já tinha mais ou menos uma ideia como é que poderia vender, ou então, portanto, ou desistia de tudo aquilo, ou então tinha que ser eu a avançar. E pronto, e tive a sorte que o meu pai e o meu, portanto, os meus pais e o meu avô confiaram em mim e, portanto, foram eles os meus investidores. E, portanto, o Quinto Império, portanto, surge para o mercado com investimento familiar, não é? É este o primeiro passo, o ponto de arranque. Eu tive a sorte do jogo ter pegado muito bem no mercado e ele foi lançado em 2012. Ele chegou ao mercado para aí em novembro
e as 2.000 unidades praticamente foram embora nesse Natal. Portanto, foi assim uma coisa, foi um fenómeno, pronto. E isto foi bom, porque a mim deu uma segurança para eu começar a pensar em mais projetos, porque efetivamente aquele tinha resultado e deu uma força para continuar. Foi assim um pouco. Há aqui muitas histórias, muitas peripécias por trás, mas pronto, é este o percurso como editor, como ele começa. Ou seja, fizeste o Kickstarter familiar. Foi um Kickstarter familiar, sim. O Kickstarter ainda não, já na altura não era. Não dava em Portugal, não é? Eu penso que os percursos serão um pouco todos assim muito semelhantes com um Kickstarter familiar. Ajuda muito, ajuda muito. Nisso e em muitas outras coisas na vida, não é? Sim, A família é um grande suporte para sim, muitas das coisas que nós fazemos, não é? Sem ela seria difícil. sim. Há coisas importantes que eu aprendi desde o início, que a família, portanto, o carinho, o amor da família é muito bom, mas quando eles dizem que os jogos estão muito bons, eu não confio. Isso é de duvidar. Se um pai ou uma mãe diz que o jogo está fantástico, é de duvidar. Sim, sim, sim. Ou se nos diz, isto é tão bonito. É melhor também pensarmos bem se será verdade ou não. Aprendi a separar essas questões porque as primeiras vezes que criei algo, mostrei aos meus pais e eles, ai, muito bonito. Na altura ainda acreditei que eles realmente pudessem estar. Não, mas é o amor paternal. Convém alargar um bocadinho mais o playtest, não é? Exatamente. Sim, eu acho que esse foi o ponto principal e eu acho que é nós sairmos do nosso canto e efetivamente mostrarmos ao público. E eu acho que ainda existe um bocado esse receio da parte de muitas pessoas. E eu senti que o grande evoluir foi de facto isso, não é? Mostrar o mercado e mostrar às pessoas que conheciam, tinham algumas bases, pessoas que não percebiam nada do assunto, mas que tinham sempre um comentário onde nós podíamos agarrar qualquer coisa, não é? Sem dúvida. E neste teu percurso, para quem não sabe, também começaste a lidar com grandes editoras. E neste momento tens algumas relações com elas. Ou Sim. seja, foi fácil chegar a estas grandes editoras e falar com os grandes autores e fazer esses contactos. Não é muito fácil. O mercado em Portugal está efetivamente e cada vez mais a mostrar ao mundo excelentes jogos. Temos lá fora, não é? Temos muita. Já temos, no fundo, uma corrente, não é? Portanto, as editoras já têm as suas próprias parcerias e, portanto, elas já trabalham e portanto, com várias há anos, não é? E não é assim tão fácil de chegar e mostrar e conseguir convencer que realmente eles possam abrir um espaço para mais uma editora. Isto começou a primeira vez e sobretudo com essa. Portanto, eu mandei vários e-mails, eu tentei contactos telefónicos e, portanto, não é fácil. Não é fácil chegar ao contacto com essas pessoas ou com as pessoas que são os elementos decisores. O primeiro contacto que tive efetivamente com este pessoal foi em Essen, há 4 anos, se não estou em erro. Na altura, portanto, eu levei os jogos e fui bater à porta, portanto, já levava algumas reuniões marcadas, uma parte delas marcadas, não conhecia, nem hoje conheço portanto, há muitas editoras, é muito difícil nós conhecermos todas elas, não é? E todas as distribuidoras, é mesmo muito complicado porque há mesmo imensos e, portanto, isto é um trabalho também que se vai fazendo e que em essa nós vamos passando, olha, está aqui mais uma, vamos buscar o cartão e vamos construindo esta base de dados, não é? Mas na altura eu já levava algumas referências de editoras e algumas reuniões, outras tentei lá no local, foi um pouco mostrar. Sempre, eu na altura tinha um catálogo muito diferente, não é? Portanto, tinha sobretudo os meus jogos, aqueles que eu tinha publicado meus, e eram aqueles jogos de caixa pequena,
E, portanto, foi interessante ouvir e ter essa aprendizagem de fazer um pitch, não é? E mostrar. Sim, Mas, neste caso, mostrar a especialistas já, pessoas que dominavam o assunto. sim, ouvir o feedback deles. Isto também foi um momento de aprendizagem. Eu lembro que nesse Essen, a determinado momento, eu percebi que aquilo para mim iria ser um momento de aprendizagem. Eu perceber também e ouvir daqueles especialistas as opiniões, o que é que eles procuram, o que é que eles veem num jogo. Portanto, quando estão à procura de um jogo, o que é que eles analisam. Para mim foi uma Essen de aprendizagem para, de certo modo, começar também a perceber um pouco mais, porque eu, na altura, publicado de um autor nacional, tinha só o Lusitânia, e, portanto, começavam a vir e a chegar outros protótipos. Não? Eu precisava também de bases para conseguir eu próprio também analisar, não é? E começar a analisar. E pronto, e acho que isso é um trabalho, e isto é um trabalho que vamos fazendo, e não é um trabalho que está todo feito, porque nós estamos sempre a aprender e o mercado está sempre a mudar. Portanto, no mercado está sempre a mudar e daquilo que o mercado era em 2015, 2014, nós já vemos uma grande evolução e daqui a uns anos será muito diferente, não é? E nós vemos, por exemplo, agora nós temos uma série de conceitos e uma série de mecânicas que estão em voga, mas isto daqui a 2 Pode anos mudar. poderá mudar. Pois, nós vemos agora, por exemplo, as vagas de roll and write. Exatamente, o roll and write, claro. todas essas são tendências e isto tudo está constantemente a mudar. Eu lembro que há uns 3 anos atrás havia uma grande tendência com placement, com tudo isto e, entretanto, já houve uma mudança bastante grande. Falaste aqui de uma coisa importante também, que tu começaste por ser editor e autor dos teus próprios jogos. Sim. E agora, claramente, estás a focar-te mais só na edição. O que é que te levou a fazer isso? É assim, eu numa fase inicial, Pitágoras, eu tinha, digamos que a parte comercial e toda a parte de gerir uma empresa era portanto, não digamos que é fácil, porque nunca é fácil, mas não me ocupava todo o tempo. E, basicamente, eu tinha muito. Portanto, conseguia aplicar grande parte do meu tempo a criar os meus próprios jogos. A minha visão, na altura, partiu um bocadinho por aí. Eu depois do Quinto Império, criei tinha mais uma série de protótipos e então eu decidi aplicar o meu tempo e aplicar o meu investimento a produzir esses jogos. A determinado momento eu percebi que haviam também outros autores em Portugal e felizmente estão a surgir cada vez mais com projetos, com excelentes projetos e procuravam editoras e começaram a chegar alguns protótipos à mão. Também coincide com o momento em que eu começo a ter que aplicar mais tempo na parte de gerir a empresa, não é? Portanto, eu acho que há aqui eu quando entrei para este mundo, entrei e fascinado pela questão de criar, ter coisas novas. E, efetivamente, eu consigo criar e ter coisas novas constantemente, porque ao acompanhar, ao estar a fazer o editorial dos jogos, eu consigo estar nesse mundo. Mas, efetivamente, tenho depois a parte chata, que eu acho que é a parte chata, que é gerir uma empresa. E, portanto, isso ocupa cada vez mais tempo. Portanto, e sobretudo desde 2017, praticamente eu tenho 60% do tempo a gerir empresa, não é? Portanto, todas as operações comerciais e todas estas questões, e isto consome imenso tempo. E, portanto, quando eu começo a criar, portanto, a ter mais dependência de gerir a empresa, começam a chegar estes protótipos, comecei então a pensar que seria bom apostar em jogos. E, portanto, é este momento de transição que também tem a ver com, no fundo, o crescimento. Porque nós estamos a 100% dedicados à criação e, efetivamente, a nossa cabeça está só ali. Quando nós não temos a nossa cabeça só na criação, é muito difícil, muitas vezes, desbloquear determinadas situações. Podem acontecer com o jogo, portanto. E para mim, eu senti que seria uma grande pressão estar a gerir uma empresa em que só
em que só publicava jogos meus. Isso para mim seria uma grande pressão e eu não conseguia viver assim, não é? E acho que há que aproveitar o facto de cada vez mais haverem grandes jogos, grandes projetos em Portugal e novos autores. O caminho está em, para ser muito sincero, eu quero voltar a publicar jogos meus, mas efetivamente quero fazê-lo sem pressão. Portanto, eu quero ir trabalhando os meus jogos sem pressão e quando eu achar que eles podem ir para playtest, quando eles podem portanto, avançar para um desenvolvimento muito mais avançado, mas sem pressão. Muito bem. E voltando agora um bocadinho atrás, falámos de Essen. Achas que é essencial ir a Essen? Se ires a Essen, tu achas que consegues ter uma noção do que é este mundo e do que é esta indústria? Do ponto de vista de negócio, é fundamental. É fundamental. Do ponto de vista de negócio. Do ponto de vista de jogador, é efetivamente um mundo. É no fundo como levar uma criança a um parque infantil, não é? Euro Disney. Finlândia. Portanto, estamos a jogador. Eu enquanto portanto, eu entrei em Essen não como ponto de vista de negócio, portanto, entrei como jogador e fiquei fascinado, não é? Ainda hoje fico fascinado quando eu desligo, que é muito difícil desligar em Essen, portanto, consegue-se desligar ao final do dia, o profissional fica para trás e quando aquilo começa a vazar das pessoas e temos aquele momento e olhamos e realmente entrou David jogador e fica fascinado com tudo aquilo, não é? Eu não vejo que enquanto jogador seja efetivamente uma coisa essencial, a não ser que realmente se queira mesmo ter mesmo aquela sensação de que estamos no meio do mundo, não é? Porque eu acho que um jogador e agora vendo a parte do jogador e porque é que eu acho que não é essencial. Os jogos que chegam a Essen vão chegar a Portugal, vão chegar a qualquer lado do mundo. Portanto, é só nós que queremos, eles chegam aqui. Basicamente, a nível de preços, eu não digo que os preços sejam mais baixos em Essen. Portanto, efetivamente, as grandes editoras, quando lançam os preços normais. Portanto, ninguém vai ali comprar e fazer grandes negócios. Portanto, das novidades. Quem quer jogar um jogo, eu acho que essa não é o sítio para jogar um jogo. Portanto, ninguém vai comprar um bilhete daqui para a Alemanha para se sentar num local e estar a jogar um jogo. Portanto, quem quer jogar um jogo, compra e traz e vem jogar com os amigos. Portanto, não vejo aí uma grande vantagem. De resto, o que é que eu vejo em Essen, enquanto jogador, como uma grande oportunidade? São, no fundo, os jogos que já foram lançados há mais anos, portanto, que já tem, portanto, os jogos, quem queira realmente procurar raridades, tem ali uma série de bancas onde se pode comprar raridades. Pode-se comprar raridades, coisas boas, portanto, já lançadas há vários anos, mas também se pode comprar jogos de editoras da Indonésia, disto e daquilo, que às vezes têm jogos que são bastante... são jogos interessantes, não é? Portanto, e que são jogos que ninguém nunca vão chegar aqui a Portugal, não é? Portanto, nós sabemos, por exemplo, vamos pegar no Azul, o Azul vai chegar a Portugal, mas se calhar um joguito de uma editora da Indonésia, não sei o quê, não vai chegar aqui. E lá, quem estiver atento e quem fizer uma grande pesquisa, consegue comprar ali uns jogos bastante curiosos e eu acho que nisso vale a pena. Pronto. Enquanto editor e enquanto negócio, é fundamental. Portanto, a Pitágoras, a visão da Pitágoras e o foco, e mesmo a nível de negócio, mudou desde que participei em essa. Portanto, porque nós, para além de estarmos a expor, não é? Há montes de pessoas a chegar. Eu lembro o ano passado com as pre-orders dos jogos, portanto, imensas pessoas que fizeram pre-order e que chegaram ali. Eu, por exemplo, recordo-me que andei não sei quantos anos a tentar vender na Philibert. O ano passado chega lá um tipo e diz assim: eu sou não sei quem da Philibert, quero não sei quantos jogos. E eu, eu andar não sei quantos anos a mandar para lá e-mails e ele agora vem aqui. Pronto.
Eu acho que do ponto de vista de editor é fundamental, portanto, a participação em essa. Através dessa, se calhar vês o mercado alemão, mas vês também o mercado mundial. Não é só a Alemanha que tu vês ali, não é? E todos nós, penso que temos uma certa esperança de algum dia o mercado em Portugal se parecer com qualquer coisa semelhante ao que se calhar é o mercado alemão há uns anos atrás. Sim. Pronto, vamos por aí. O que é que tu achas que o nosso mercado precisa para se desenvolver mais? É uma questão interessante. É uma questão bastante interessante. O que é necessário? Eu acho que atualmente há um trabalho muito bem feito da parte das comunidades. Portanto, as comunidades estão efetivamente a conseguir cativar cada vez mais a entrada de pessoas no mercado. Isso a gente vemos, portanto, todas as comunidades que há, se calhar, 5 anos atrás, 4 anos atrás, tinham, se calhar, 5 ou 10 pessoas. Portanto, nós vemos o caso de Leiria, portanto, é uma expansão muito grande a nível de pessoas. Eu acho que este é o ponto que está a ser feito, e muito bem feito, que é a parte portanto, a parte que cabe efetivamente às comunidades. Por isso também eu acho que há uma parte que cabe às editoras. Portanto, e as editoras efetivamente têm que, e felizmente isto está também a acontecer, eu acho, que temos editoras a publicar em Portugal, portanto, a colocar um passo mais à frente. Portanto, eu acho que é importante haver muitos jogos de iniciação, muitos jogos familiares, porque são eles, no fundo, que dão a parte introdutória, mas agora também é fundamental começar a darmos um passo mais à frente, porque, efetivamente, as pessoas que entram no mercado, portanto, entram no jogo, no hobby, a determinado momento também querem dar um passo à frente, e para isso é preciso haver opções. E até aqui havia muitas opções que nos chegavam, portanto, não traduzidas, não é? Portanto, em inglês, mas já se começam a ver algumas edições. Nós vemos, por exemplo, a Divercentes, que está a publicar, e muito bem, jogos que já têm qualquer coisinha a mais, e as editoras também começam a criar alguns jogos que já dão, portanto, já têm um nívelzinho mais. Por exemplo, pegando no Seis Castelos, que foi um exemplo, e portanto haverão outros exemplos. E eu acho que isso é o ponto seguinte, que é, no fundo, nós também começarmos a lançar jogos que tragam aos jogadores já um bocadinho, portanto, e que efetivamente se começa aqui a crescer um mercado. Eu acho que são estes os passos, e eu acho que eles estão a ser dados. Temos que. Eu acho que aqui o Covid também não ajudou muito, mas eu acho que vamos continuar. Eu acho que vamos continuar, e eu acredito que no futuro e nos próximos 2 anos nós possamos ter um mercado já com maior, portanto, nós termos aqui alguns jogos já com algum conteúdo publicados por editoras portuguesas. Portanto, também haver aqui um meio-meio, porque eu acho que é fundamental, porque a sobrevivência das editoras também é mais do que 50%. Ainda, e dependemos muito do mercado familiar, não é? E, portanto, eu acho que o crescimento deste ponto, portanto, estes passos vão efetivamente diminuir esta dependência. Eu tenho aqui uma percepção que é quase um paradoxo ou uma dicotomia, é que o que me parece é que a maior parte das pessoas, quando digo maior parte das pessoas, estou a falar mesmo do público em geral, população em geral, desconhece estes jogos, não tem ainda noção do que é isto. Não. E há muitos preconceitos depois associados, e há aqui barreiras difíceis de ultrapassar. Isso é muito difícil. E por outro lado, tens os gamers que procuram jogos e consomem muitos jogos. Um gamer consome, normalmente tem bibliotecas já consideráveis, mas que depois não encontram, como estavas a dizer, nas editoras portuguesas, esse tipo de jogos. Sim. Ou então, quando eles são editados para português, já eles os compraram há muito tempo. Exatamente. No original. Exatamente. Eu acho que tem que haver um passo, o passo tem que ser dado no momento.
Portanto, e hoje em dia existe já essa facilidade, porque as editoras já começam a ter um contacto com o mundo, portanto, com o mundo externo, não é? E nós não precisamos estar à espera de tantos anos para publicar um jogo que é bom, portanto, ou seja, aquele jogo, efetivamente os passos têm que ser dados no momento. E eu acho que há efetivamente índices de jogos que são bons e que vão ser lançados, por exemplo, em 2021 e que efetivamente as editoras têm que ser, portanto, assertivas e dizer, olha, este jogo eu vou já apostar nele porque ele vai ser realmente bom. E eu acho que é esse o ponto e esse o patamar para nós passamos, porque é como tu dizes, depois nós temos a parte familiar. Porque há aqui uma questão que é bastante curiosa, que é, há muitas pessoas deste mundo, portanto, do mundo familiar, não é? Portanto, aquelas pessoas que vão à FNAC ou vão comprar um jogo para o filho ou para o sobrinho ou qualquer coisa assim. E muitas vezes eles compram às cegas, eles não fazem ideia do que é que está ali. Acham que é interessante. E o que acaba por acontecer é que muitos daqueles jogos acabam por nunca ser jogados. Portanto, eles são oferecidos e eles nunca são jogados. E efetivamente porque há ainda estes preconceitos, há muitos preconceitos e o primeiro preconceito que eu acho que tem que ser efetivamente eliminado, que é a questão de que os jogos não são para crianças, os jogos são para quem os quer jogar, são para todo o mundo, portanto todo o mercado, portanto uma pessoa com 100 anos pode jogar um jogo, portanto não há aqui jogos para crianças, nem há aqui jogos para adultos. Isto é o primeiro preconceito que tem que ser efetivamente eliminado. E depois há o outro conceito que é a questão portanto, o jogo das massas, portanto, as massas, e nós vemos, por exemplo, quando estamos a fazer uma demonstração portanto, numa FNAC ou qualquer coisa assim, que chega alguém e que nós mostramos qualquer coisa, mas as pessoas vão à procura do monopólio. Mas porquê? Eles não sabem também porquê. Porque está no dicionário deles. E, portanto, É o que conhecem, não é? Exatamente. E, portanto, eu acho que muitas vezes nem há abertura vamos ver então o que é que está aí. E eu acho que há aqui alguma série de preconceitos que tem que ser, portanto, efetivamente há aqui um combate muito grande a fazer-se para eliminar estes preconceitos, para que o mercado possa ir crescer, não é? E que não esteja tão dependente das comunidades e que as pessoas tenham a autonomia de ir comprar, jogar e experimentar coisas diferentes, não é? É engraçado que já existem algumas pequenas microcomunidades, portanto, aquelas pessoas que não começaram numa comunidade, não foram a nenhum clube de board gamers, mas que eles têm 4 ou 5 amigos e jogam, portanto, todas as semanas em casa. Já existem estas microcomunidades, mas não são assim tantas. Eu diria que até praticamente todos os grupos começam dessas microcomunidades. Sim, sim, exatamente. O caso do Board Gamers de Leiria começou assim. Sim, éramos 3 que jogávamos. Exatamente. E a partir dali gerou-se a comunidade. Sim, exatamente. E há muitas mais, eu conheço mais casos cá em Leiria de pessoas que também só jogam em casa sempre e só jogam com os seus grupos de amigos ou a sua família e por mais vezes que eu os tenha convidado, vão permanecendo naquele grupo e tudo bem. É uma forma de abordar isto, de querer jogar, nem toda a gente quer jogar com desconhecidos. Sim. Conheço pelo menos uma microcomunidade que valoriza muito a questão de poder comer, poder jogar e beber vinho e comer queijo. Ok. Eu acho que sei quem é essa comunidade. É uma comunidade pronto, e lá está, isso muitas vezes não se pode fazer num grupo, não é grande, e só se pode fazer em casa. Eu acho que isso é para os lados da Marinha Grande, não é? há ali uma assim, há ali um lado da Marinha Grande. Ali microcosmos de queijo e vinho. É verdade. Então, e falaste também que estavam finalmente reunidas as condições para começarmos a apostar. Começarmos, quando digo começarmos, são mais as editoras, não somos nós em comunidade, porque nós, comunidade, muitos de nós já querem jogos pesados há muito tempo. Sim. Mas que já há condições para as editoras apostarem nisso. O que é que deu este clique? O que é que achas que marca o ponto de viragem para isto poder acontecer? Eu, quando me foi apresentado na altura o Seis Castelos, ia por acaso
Eu vou todos os anos para Essen com o Rola e com o Costa. E efetivamente nós estávamos a caminho de Essen e íamos a falar sobre vários assuntos, e na altura lembro-me que o Rola me disse: tenho um jogo que vai ser vai ser muito interessante e tal. Eu já tinha tido na altura portanto, a experiência com o La Stanza, não é? Do Paulo e do Nuno. Que não acabou por ir ser publicado por outra editora. Mas quando ele me falou do projeto que tinha, eu na altura ele disse: aquilo é um bocadinho mais complexo, mas deixa-me ver o que é que vem aí. Então, quando o jogo foi-me apresentado, eu gostei muito do jogo. Percebi que nós, e pelos playtests que nós íamos fazendo, eu lembro-me que houve um deles em que nós fomos para uma escola fazer um playtest do jogo e aquilo foi uma tragédia total. Portanto, nós só víamos os miúdos olharem para aquilo e eu pensava: o jogo é genial, é bom, mas temos que fazer aqui alguma coisa para este mercado, para estas pessoas. Mas depois nós continuámos a fazer playtests com mais miúdos. Efetivamente aquilo era, cada um era pior que o outro. Eu percebi que havia ali depois uma questão, que era: o que é que nós vamos fazer ao jogo? Nós vamos desmontar isto tudo e vamos fazer um jogo portanto, para as famílias, mas eu olhava e pensava assim: não, o jogo tem que evoluir para outro patamar. E nós, entretanto, começámos a tentar equilibrar o jogo para que fosse assim, ou fosse para um lado ou para o outro. Mas só que aquilo estava completamente desequilibrado, não dava mesmo. O momento em que eu disse: começa-se a desenvolver o jogo como ele estava, e começa-se a desenvolver, a pensar já na comunidade gamer, mas nós no verso vamos desenvolver portanto, uma versão iniciante. E eu acho que isso pode funcionar. E efetivamente foi esse o caminho que nós levamos. E eu acho que este também pode ser o caminho que pode ser feito, que é nós darmos o jogo que efetivamente tem conteúdo, mas ao mesmo tempo termos do outro lado aquilo que é a base para quem está a começar. Porque é a tal coisa, é como eu estava a dizer há um bocado, faz sobreviver a Pitágoras no fundo, o mercado familiar. E eu não quero que portanto, não quero que aquelas pessoas que já compram, que são clientes habituais, não é? Que cheguem, comprem um jogo e estejam à espera de um determinado jogo, e que efetivamente depois aquilo seja um bicho de sete cabeças e eles não consigam jogá-lo. Portanto, eu acho que o percurso está em nós termos um jogo em que esse público vai jogar 3, 4 vezes, mas tem a curiosidade de ver: mas isto deste lado tem aqui qualquer coisa mais complexa, vamos a isto. Mas primeiro deram os passos que são os passos fundamentais, que é ver, entrar na mecânica, digerir, e depois, no fim de terem aquele espaço, vamos ao resto, vamos ver o que é que está aqui. Eu acho que este é o ponto. Eu acho que é difícil hoje em dia nós termos um jogo que tu consigas ter um jogo familiar e pisco o olho aos gamers. Isto é impossível. Eu acho que isto é impossível. A única solução é mesmo ou seguir um caminho ou seguir o outro. Foi isso que foi feito com os Seis Castelos, que é ter uma versão que está para a frente e uma versão que está a puxar as pessoas. Isso é uma coisa que realmente é um dos problemas dos jogos analógicos, e que os digitais ultrapassam isso com a cadência de níveis, com a progressão continuada. E os analógicos têm esse problema, porque se tu tens um jogo demasiado simples, fica-te na categoria familiar e dificilmente vai dali, e vai causar frustração nos gamers. Se tu tens um jogo demasiado complexo, todos os outros vão ficar frustrados e ansiosos porque não conseguem jogar aquilo e deixam de lado. Portanto, esta opção por
conseguir conjugar as duas coisas, eu acho que é realmente muito interessante, mas também deve ter as suas dificuldades Sim, e deve encarecer também sim. Nem o sempre jogo. dá. Sim, nem sempre dá. Deu, no caso dos Seis Castelos, está a dar em futuros projetos, não é? Tu bem conheces. e, portanto, encarece um bocado, pode encarecer um bocado. No caso dos Seis Castelos, não encareceu nada. Portanto, basicamente, não houve ali criação de mais conteúdo. Mas efetivamente em projetos futuros pode isso acontecer. Mas eu acho que a mais-valia é nitidamente, portanto, vai nitidamente superar aquilo que é, portanto, o investimento. Porque não se pode. Eu acho que ainda é muito cedo. Isto é o meu ponto de vista. Eu acho que ainda é muito, muito, muito cedo pensar-se em publicar em Portugal um jogo extremamente pesado. Eu acho que isso que é muito cedo. Portanto, acho que há um passo que temos que ir evoluindo. Podemos já subir um bocadinho a fasquia, mas tem que ser muito gradualmente e eu acho que é fundamental ter depois esta parte de trás a puxar, não é? É um ponto de vista. Uhum. Por exemplo, então achas que ainda não haveria condições para o La Stanza, não é? Eu acho que era complicado. E sobretudo porque eu tinha tido a experiência de distribuir aqui na Games. E percebi, isto foi. A parte da distribuição de jogos veio um pouco também para tentar perceber como é que o mercado estava a amadurecer. E eu, por exemplo, na altura trouxe jogos que eram jogos até recentes, como o Agra, portanto. E é um bom jogo. É um bom E jogo. um bom jogo, portanto, efetivamente nós vemos os números de vendas isso fez-me pensar um pouco que ainda é muito cedo para ir para estes patamares tão altos, mas pronto, mas já se pode ir fazendo alguma coisa um pouquinho mais Uhum. com mais conteúdo. Tu referiste o Covid, não é? Que vai trazer uma série de desafios. E falaste também acabaste de falar sobre esta possibilidade de conjugar jogos familiares com jogos mais complexos. Será ou o que é que te parece que este fenómeno do Covid vai obrigar a que, por exemplo, as editoras tenham que meter ou dedicar mais tempo à dimensão solo dos jogos ou a outras características para tornar os seus modelos de negócios e os seus jogos mais adequados a este pós-Covid? Assim, eu sou muito. Portanto, eu não sou nada pessimista, portanto, sou muito otimista. E eu acho que isto tudo, o Covid vai. Portanto, eu acho que daqui a um ano nós praticamente teremos esta situação. Portanto, olharemos para trás e será uma situação resolvida. Esperemos bem que sim, não é? Esperemos que sim. Mas eu tenho portanto, como sou muito otimista. Mas a questão é que, efetivamente, o Covid trouxe uma nova realidade. Jogos pesados, geralmente, não são aqueles jogos que nós jogamos em casa, não é? Portanto, com a família. Geralmente, portanto, aquele que nós com portanto, as nossas namoradas, com as namoradas, com os sobrinhos, portanto, em termos familiares, não são estes, normalmente não são os jogos que mais se jogam. Portanto, são aqueles jogos que nós jogamos com os amigos, portanto, e trouxe essa questão, é que nos distanciou dos amigos, portanto, das pessoas com quem nós jogamos efetivamente estes jogos. E, portanto, nós ficamos confinados com as pessoas com quem jogamos geralmente coisas mais simples, porque ou porque há uma criança para jogar, ou porque há uma pessoa que gosta de jogar, mas que efetivamente quer uma coisa mais familiar, portanto, o mercado familiar, eu acho que o Covid favoreceu imenso o mercado familiar e veio puxá-lo ainda mais para cima. O mercado de jogos mais pesados, se esta situação tiver uma continuidade, eu acho que irá ter uma quebra. Porque efetivamente as pessoas não vão comprar porque sabem que não podem jogar com os amigos. E, portanto, aí depois há também aqui os jogos a solo, que eu acho que também é um mercado que está cada vez mais, portanto, que está a crescer. Eu acho que portanto, e isso é também uma realidade e é uma coisa interessante, que é haver pessoas que muitas vezes o fator de decisão, isto
tem vindo com a experiência como editor, em que as pessoas me perguntam se dá para jogar a solo. Porque normalmente eu só compro jogos a solo, que dão para jogar a solo. E porquê? Porque são jogos que eu posso jogar em casa sozinho, porque em casa a minha esposa não gosta de jogar, ou não tenho com quem jogar, e é aquele jogo que eu gosto, que posso jogar à noite. Portanto, os jogos a solo também têm este benefício. E eu acho que o mercado familiar e os jogos a solo, na continuação desta situação, terão um crescimento, não é? E os heavy poderão ter um retrocesso. Mas eu tenho esperança que daqui a um ano isto tudo acabou. Já ninguém precisa jogar a solo. E, portanto, vamos ter o processo de crescimento das duas partes. Falaste também de outra coisa que eu acho que é interessante também, porque eu acho que tenho ideia que as pessoas não têm bem a noção disto, que é, as editoras recebem muitos protótipos para analisar, assim, de autores. Isto é assim, eu recebo... Ainda não vou classificar os autores, estou só a dizer autores no geral. Eu vou dizer que isto tem fases. Eu acho que há fases. E esta fase do Covid, por exemplo, foi uma fase de criação em farta. Portanto, 4 a 5 portanto, e-mails de apresentações de jogos e de coisas por semana. Portanto, esta foi uma fase criativa. Mas normalmente 2 a 3 protótipos, não protótipos, ninguém manda protótipo físico, mandam apresentações e alguns até mandam mesmo já uma versão print and play, mas sim, recebe-se com alguma frequência este tipo de produtos. Depois vem a parte da classificação. Exatamente, é agora. Então, e daquilo que chega, o que é que tu dirias? O que é que tu dirias para descrevê-los, não é? E para tentar ser aqui otimista, não é? Para tentar dar boas dicas às pessoas que mandam coisas, mas que provavelmente poderiam melhorar de alguma maneira. Eu posso dizer que as pessoas que vão ver este vídeo e que mandaram protótipos, todas elas mandaram coisas em condições. Okay. Isso eu acho que há já, e portanto são pessoas conhecidas da comunidade que nós vemos, e que algumas estão a iniciar e outras que já têm um primeiro jogo ou vão publicar um primeiro jogo. Portanto, há aqui uma série de pessoas que efetivamente já sabem aquilo que estão a fazer e, portanto, já apresentam, já sabem fazer uma apresentação, já mandam algo com conteúdo, e que nota-se que há ali um trabalho por trás feito e que o jogo poderá ter qualidade. Eu não joguei ainda, alguns dessas pessoas que estou a falar não joguei, portanto, porque eu tenho um princípio, eu não faço testes online, quero ver o conteúdo. Mas há outros que não têm noção. Há muitas pessoas que não têm noção do que é um jogo de tabuleiro, que dá a sensação que sonharam com qualquer coisa e que escreveram numa folha de Word e mandam aquilo a pensar que aquilo é uma obra-prima. E isto há muito. Eu posso dizer que semana passada tive uma reunião via Zoom com 3 pessoas que tinham criado um jogo. E as primeiras coisas que eu faço e que pergunto é qual é, portanto, e mesmo antes de reunir, com isto já foi testado, portanto, mas pronto, eu nesta situação, como eu achava que era um tema que podia ser interessante, que tinham, portanto, estamos a falar de um tipo de produto que podia ser bastante interessante, eu decidi ouvir. E efetivamente aquilo era uma tragédia, aquilo não tinha sido testado, aquilo não tinha conteúdo, e quando nós fomos, e se eu só de ver a lista de componentes do jogo, eu fazendo as contas assim por alto, iria gastar alguns 40 euros só para produzir. E as pessoas muitas vezes não têm uma noção que não se podem meter assim 500 cartões ou 500 cartas num jogo, portanto, e ficam muito surpreendidas quando dizem, mas 500 cartas, mas isso... E um Galvo Barcelos
Sim, coisas assim do género. Portanto, e ideias de materiais de plástico que são produzidos, personalizados e coisas assim, e isto ficava. E depois, e quanto é que isso custa? Pronto. Há de facto depois essa parte que há pessoas que não têm mesmo noção portanto, que é um jogo de tabuleiro, portanto, e depois nós vemos também pelo historial de jogo, portanto, eles conhecem muito pouco de um jogo de lançar os dados, um jogo da glória, e depois, pronto. Mas sei, sim, há projetos que me parecem interessantes e que há pessoal já nesta área que sabe aquilo que anda a fazer. Também acho que há muito aquela questão que é um autor. Há também autores muito ansiosos que antes de apresentarem um projeto já estão a falar em dinheiro. Também há. Isso, pronto, há um pouco de tudo que eu acho que também é interessante de perceber. Eu, apesar de não ser editor, chega-me muita coisa também, que é curioso. Que é curioso. E é quase tudo igual. É quase tudo Sim. Versões de jogos da glória ou versões de monopólios, muitos deles feitos por professores. Exatamente. Muitos deles feitos por professores e que depois nós percebemos que não tem historial de jogador, não tem conhecimento das tendências atuais. E eu sinto que, às vezes, quando tento fazer uma análise crítica a isto e explicar às pessoas, eles tendem a não reagir muito bem. Sim. Pessoas que até fazem perguntas um bocado estranhas, do género, perguntam como é que se produz um jogo. E eu respondo, olha, se quiser até mando as fábricas, mando-lhe as fábricas e as pessoas, olha, está aqui, tem que contratar um ilustrador, tem que não sei o quê, não sei quanto. E eu, mas eu quero produzir um jogo, mas tem que ser a Pitágoras a pagar. Há pessoas que... não sei, há pessoas que parece que têm... Depois, quando nós chegamos, portanto, e muitas vezes acontece, e já aconteceu, dizer que não estou interessado. Portanto, eu quando recebo assim projetos assim, desse tipo, mais ou menos, desse padrão, eu digo, olha, muito obrigado, tal, mas neste momento nós já temos o plano editorial já. E há pessoas, sim, que efetivamente que às vezes mandam um e-mail assim meio revoltados, e nem vi. Eu não preciso de ver. A apresentação já me disse tudo, né? Pois, é suficiente. É suficiente. Falaste aqui também agora de editores não, de ilustradores, que é uma coisa curiosa e até saiu numa última conversa que tive aqui para o canal com o Ricardo Ferreira, falámos sobre ilustradores. É fácil arranjar um ilustrador que se encaixe bem no trabalho com os jogos? Eu, por acaso, eu já tive, portanto, 4 experiências com ilustradores que não estavam nada dentro deste assunto. E, por exemplo, o Café foi ilustrado por uma pessoa que não está nada dentro deste assunto. Eles têm... eu acho que isso muitas vezes é muito bom. É muito bom porquê? Porque eles estão a ver o mercado fora da caixa. Muitas vezes nós temos portanto, em termos de ilustração, às vezes há certos ilustradores que não saem daquele registro. Portanto, há sempre um registro bastante, portanto, associado àquilo que é o mercado, não é? Eu acho que é interessante puxar por estas pessoas que não estão habituadas a isto, e que estão a ver uma coisa completa. Portanto, nós falamos de jogos de tabuleiro, eles não fazem ideia do que é os jogos de tabuleiro, eles depois têm que entrar e conseguem fazer alguma coisa que, portanto, que fique de facto marca a diferença. E eu acho que, por exemplo, com o Café isso aconteceu e vai acontecer, que marca por essa diferença. É sempre um risco, porque no fundo também há aqui uma série de procedimentos depois que já estão na indústria e que nós temos que dar sempre os guides e temos que perder bastante tempo a ajudar
nesses pontos, mas na parte criativa eles conseguem fazer e portanto, portanto, é sempre diferente eu estar a trabalhar, por exemplo, o ano passado com o Pedro Souto ou com o Olivia Fagner, que eles já sabem como é que toda a indústria funciona, do que estar a trabalhar com um ilustrador que é a primeira vez que está a fazer portanto, uma ilustração para um jogo, e há aqui determinadas coisas que têm que ser feitas. Mas eu acho que todas as experiências que eu tive, para já tiveram bastante bom resultado, e eu quero muito e eu gosto de puxar por novos ilustradores que estejam também fora, para tentar fazer alguma coisa diferente. Eu tenho uma noção que nisto estamos a falar de Eurogames, quer sejam simples ou mais complexos. Sim. Esse tipo de jogo não tem que ser, um Eurogame não tem que ser complexo. Sim. Ou muito complexo. Por exemplo, sim, eu acho que o Seis Castelos é claramente um Eurogame de complexidade média. Era assim que eu o classificaria. E acho que foi assim que eu classifiquei até quando fiz a review. E uma coisa que normalmente se critica aos Eurogames é que são muito secos, ou que é só sistema, não tem temática, não é bem temática, porque na realidade o que nós estamos a falar é narrativas, ou seja, aquela relação entre os componentes e as ilustrações e as mecânicas não geram as narrativas que noutros jogos provavelmente são mais fortes e são importantes, que até nos ajudam a compreender o próprio jogo. Eu tenho uma noção de que por vezes isto acontece porque nós temos quem desenvolve as mecânicas do sistema de jogo totalmente afastado dos ilustradores e de quem cria. E depois tem de ser os editores a conjugar isto e tentar que isto mude. E depois há sempre aquela dificuldade, porque estamos a falar de produtos criativos, tanto de um lado como do outro, em que provavelmente eles vão ter que ceder para aquilo ser um todo coerente. Será que não ajudava o desenvolvimento ser todo em conjunto e tanto os próprios, quem desenvolve as mecânicas, perceber alguma coisa de ilustração e os ilustradores perceberem alguma coisa dos sistemas de jogo? Eu trabalho da seguinte maneira. O ilustrador, o autor do jogo, aliás, ele está desde o início em contacto com o ilustrador. E, portanto, todo o ilustrador portanto, o autor vão definindo, em conjunto comigo, toda a estratégia para a ilustração. E eu acho que este é o caminho. Porque, em primeiro lugar, porquê? Eu sou o editor do jogo, mas eu quero fazer um jogo, ou quero produzir um jogo que o autor se identifique com ele. Portanto, ou seja, eu não quero chegar ao pé do autor e dizer assim, olha, toma aqui o teu jogo. E ele olha para aquilo, mas não foi nada disto que eu estava a imaginar. E também quero que exista este brainstorm entre toda a equipa, em que nós possamos encontrar soluções, muitas vezes, porque eu acho que é muito importante na questão da ilustração. A ilustração nunca pode, na questão de um tabuleiro de jogo, ou de cartas, ou do que é que seja, para mim, o principal está a mecânica e depois está a ilustração. Portanto, a mecânica tem que estar visível e nós não podemos estar a meter ilustração em cima e depois, entretanto, o jogador vai olhar para aquilo e fica um emaranhado de confusão e, portanto, eu acho que é importante haver este equilíbrio entre toda a equipa e o ilustrador e o autor estar em conjunto comigo e trabalharmos desde o princípio ao fim. E, portanto, à medida que o ilustrador vai apresentando soluções, ele tem os nossos guias. Portanto, eu normalmente envio todas as guias que ele deve de seguir. A parte criativa é com ele, mas eu envio isso que faça em conjunto com os autores. E depois nós vamos aprovando e vamos guiando para que realmente o projeto, o trabalho fique também com aquilo que era a ideia do autor. Porque é um bocado isso que tu estavas a dizer, porque por trás do jogo há sempre uma história. Eu gosto de jogos que tenham uma história, tenham uma narrativa, não gosto de coisas secas. Portanto, eu estar a jogar um jogo em que estou a fazer uma ação, mas não faço ideia porque é que a estou a fazer, para mim as coisas têm que ter uma lógica. E efetivamente as coisas só têm essa lógica quando o ilustrador consegue ver
da ideia do autor. Portanto, tudo isto eu acho que é um equilíbrio que tem que ser feito, e este é o meu processo de trabalho. Fico satisfeito que os autores também gostam de participar e de estar sempre em constante, portanto, em constante debate, quer comigo, quer com os ilustradores. Eu acho que é este o caminho. Falaste em narrativas, e os teus jogos têm sempre uma relação, pelo menos os que editaste até hoje, que eu me lembro, têm sempre uma relação com a história de Portugal. Sim. Pelo teu percurso. Tu achas que isso tem ajudado a consolidar a Pitágoras como editora e como identidade própria? Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem ajudado. Eu acho que, para mim, estar num projeto e estar a trabalhar num projeto tem que ter uma lógica. É que tal lógica dos jogos, para mim, na vida também tem que haver uma lógica. E tem que ser uma coisa que eu acredite e que eu goste e realmente me sinta fascinado por isso. Eu acho que nós, em termos de história, nós temos uma história extremamente rica e, portanto, para além de termos uma história extremamente rica, ela é inesgotável. Portanto, nós temos N temas por onde possamos pegar. E depois temos outra questão, que é o facto de podermos ter esse clique, que é nós, por exemplo, eu estou a dar o exemplo do Garum. O Garum não é propriamente algo que seja nosso, não é? Mas foi algo que a ideia partiu um pouco daquilo que foi feito em Portugal, portanto em Troia, pelos romanos. E curioso, o ano passado, portanto, o clique isto deu em Essen, portanto, as pessoas, o Garum, isto os romanos faziam em Portugal. E eu lembro-me que até houve um autor que até conhecido, que é o Bruno Faiduti, que na altura foi fazer uma foto daquilo e publicou na página dele, e aquilo deu uma série de comentários, porque olha, estes gajos andam a fazer uns jogos de molhos, pronto. E eu acho que e o Seis Castelos também tem essa questão muito interessante. Nós, o ano passado, explicávamos o jogo e depois explicávamos a história do jogo. E é assim, os alemães ficavam doidos com a história. Todas as pessoas que ali passavam, efetivamente, olhavam, isto é mesmo curioso. Nós terminávamos sempre a explicar sobre a parte histórica e as pessoas ficavam fascinadas. E aquilo tem até uma curiosidade bastante interessante, que é a questão da mialha, não é? Portanto, aquela mialhazita que vem lá dentro, e essa mialhazita, nós contávamos, quando se conta a história da mialha, e eles até para os portugueses partiam moedas. E eu acho que para mim faz sentido trabalhar, criar uma identidade própria, que é a identidade dos meus, portanto, da Pitágoras, que desenvolve jogos com temas de história de Portugal, porque também é o meu interesse divulgá-la lá para fora, não é? E eu sei que há procura e há cada vez mais interesse. Temos aqui uma fonte inesgotável para poder explorar, não é? Provavelmente foi à conta disso que conseguiste meter alguns dos teus jogos no Plano Nacional de Leitura. Sim. Foi um pouco por causa disso, porque numa fase inicial, e todos os jogos ainda têm isso, tem uma parte de conteúdo. Portanto, eu coloco sempre uma parte de conteúdo, seja ela pouco ou muito, mas dá uma contextualização daquele jogo. Porque é que aquele jogo está ali, porque é que se chama Lusitânia, porque é que se chama Douro, porque é que se chama isto, porque é que se chama aquilo, mas há sempre ali uma contextualização histórica, e isso ajudou e deu um empurrão, não é? E eu acho que o giro também é nós jogarmos e vermos o que é que tivemos a fazer, porque é que tivemos a jogar um jogo com aquele nome, não é? De onde é que aquilo veio? E eu acho que isso é que é o curioso, não é? Falaste aqui da importância dos grupos a nível nacional para o hobby, e também se nota agora um fenómeno do surgimento de cada vez mais criadores de conteúdos. Exatamente. E eu não referi nisto, tu és um apoiante grande dos grupos, que eu sei. A Pitágoras apoia bastante os grupos, e no caso aqui dos Board Gamers de Leiria, que é aquilo que eu posso falar, nós estamos muito gratos por isso. Não porque tu faças parte do grupo, porque tu fazes parte do grupo e ajudas-nos como voluntário, que é uma coisa também importante salientar, porque é como voluntário, como voluntariado, sem relação com a editora,
mas eu sei que tu apoias todos os grupos do país por igual, não há distinções. E isso provavelmente também é uma coisa que se deve louvar e salientar, e que seria bom que todas as editoras também fizessem isso. E nem todas fazem, que é pena, eu acho que é pena. Mas neste momento surge também crescimento dos criadores de conteúdos. Nós vemos cada vez mais pessoas a criarem conteúdos. Se calhar foi também aqui o efeito do crescimento da comunidade. Sim. Como é que tu vês os criadores de conteúdos? São muito chatos. São umas melgas que andam por aí. Não, eu acho que eu acho que é bastante saudável a questão dos criadores de conteúdos. E eu acho que da parte eu olhando e referindo enquanto Pitágoras, não é? Eu acho que é fundamental apoiá-los, porque eles também são a nossa voz, não é? Para a comunidade. Porquê? Porque nós, efetivamente, se quisermos estar nós só a comunicar para a comunidade, estamos a comunicar para um número bastante restrito, não é? Portanto, não estamos a comunicar para toda a comunidade. Se nós conseguirmos ter este contacto e apoiar os criadores de conteúdos, sabemos que vamos chegar mais longe. E eu acho que isto é uma ajuda mútua, não é? Porque os criadores de conteúdos precisam de criar conteúdo, as editoras precisam de chegar e de comunicação. E eu vejo isto como bastante saudável. Sempre eu tento sempre apoiar e acho que é importante, porque no fundo também há aqui uma questão que tem a ver com eu se fizer e promover uma review, isto é uma coisa que eu gosto que fique claro. Eu quando ofereço um jogo a um criador de conteúdo, eu não me importo que ele diga mal dele. Efetivamente quero é que ele seja analisado como deve ser. Eu não digo assim, olha, tens aí esse jogo, mas é para dizer bem. Não. Porque se fosse para dizer bem, eu, portanto, fazia os vídeos. Pegava em alguém, fazia os vídeos e divulgava-os enquanto Pitágoras. Eu acho que... Ou fazias tu o vídeo e dizias, este jogo é o melhor do mundo, fui eu que fiz. E dizia que isto era tudo muito bom e tudo. Não, eu acho que é importante a comunidade conhecer os diversos pontos de vista, e se o jogo tiver ali algum tipo de lacuna, ele tem que ser analisado. Eu vejo uma das críticas que eu, por exemplo, ao Garum, que os meeples grandes eram não tinham uma grande diferença dos pequenos. E quando me chegou às mãos, eu fiz as medições e tudo, aquilo parecia tudo muito bom. Mas depois, quando o jogo jogou, efetivamente aquilo está... E é uma das críticas que é feita, é bastante legítima, e numa segunda edição será corrigido. E eu acho que é importante as pessoas dizerem quando algo não está bem, porque eu analiso bem as reviews que se são feitas e vejo quais são os pontos fortes que são ditos, os pontos fracos e quais são as críticas. E as críticas têm que ser analisadas de forma a serem corrigidas. Pois, aliás, até podemos falar da nossa relação aqui nesse caso. Eu não analisei todos os jogos da Pitágoras, até porque alguns eu acho que não encaixam propriamente aqui no público do canal, mas, por exemplo, quando saiu o Seis Castelos, eu até te perguntei, olha, tu queres que eu te faça uma análise do jogo para aqui? Pá, vou fazer uma análise independente, vou fazer, tendo em conta os meus conhecimentos, aquilo que eu posso fazer, vou tentar fazer uma mais independente possível, mas preciso do jogo para a fazer, senão não consigo fazer. E basicamente foi essa, não foi um acordo, só poderia acontecer se fosse desta maneira, senão não acontecia. Eu acho que o ponto é exatamente esse, e efetivamente eu acho que os criadores de conteúdos têm essa grande vantagem de nos poderem ser os olhos. Os jogos, quando vão para o mercado, eles já levam muitas horas de teste. Mas há muitas coisas que, efetivamente, nós estamos tão dentro, muitas vezes, do projeto, há tantas pessoas para testar aquilo, mas há certas coisas que nos podem escapar. Isso acontece em tudo na vida, não é? E eu acho que os criadores de conteúdos podem ser um pouco os nossos olhos, ou os olhos do público em geral, não é? Eu, enquanto editor, apoiar os criadores de conteúdos, porque, de facto, há uma ajuda bastante grande, e eu acho que a comunidade, para crescer, também necessita de criadores de conteúdos com conteúdos de qualidade.
Então, queres revelar aqui alguma coisa sobre o futuro da Pitágoras? Alguma coisa que aches que seja interessante partilhar ou que queiras partilhar? Portanto, nós agora estamos este ano, lá está, voltando ao Covid, tivemos num ano atípico, porque teoricamente já era para ser tudo conhecido. Portanto, já era. Se tivesse acontecido a Leiria-Con e a Ria-Con, já teria sido tudo divulgado. Portanto, já teria sido divulgado os jogos que estão em produção, já foram divulgados, mas já teriam sido divulgados todos os projetos de 2021. O que é que acontece? Portanto, já sabemos, o Safé e o Rocio são as novidades deste ano, 2020. Para 2021 vão existir 3 jogos. Um deles já foi tornado público pelo Orlando, que é portanto, o jogo sobre o Fernando Pessoa. E nós, em 2021, teremos mais um projeto, tu conheces bem, que eu queria para já não revelar. Muito bem. Mas, portanto, é um jogo bastante interessante e eu acho que vai ser um jogo que tem já. Acho que vai ser bastante interessante. Tanto em termos de temática como em termos de mecânica, eu acho que está a ficar espetacular. Portanto, são 2 jogos de tabuleiro grandes, caixa grande, e depois há um terceiro jogo que é um jogo de caixa pequena. Esse jogo de caixa pequena está a ser desenvolvido por um autor internacional. É a primeira vez que Pitágoras está a desenvolver um jogo com um autor internacional, portanto, um nomeado a Seville já. É lá. Promete. Sim, esse jogo é um jogo sobre as navegações. Posso revelar aqui, assim, tirar um pouco o pano. É um jogo sobre navegações, é um card game, portanto um filler, uma coisa rápida, mas que tem um bom feeling e eu acho que o jogo está a ficar espetacular. Eu acho que vai dar a volta ao mundo. O mundo, efetivamente. Sim, podemos efetivamente revelar. Eu acho que merece portanto, podemos revelar o tema. Portanto, estamos a falar do Fernão Magalhães e da volta ao mundo. Portanto, acho que está-me a dar um gozo muito especial de ver um alemão a pensar no Fernão Magalhães e a pensar. Efetivamente, ele teve um trabalho de casa bastante grande, levou para lá conteúdo com força. Bem feito. E pronto, eu acho que está aí. Já foi revelado um pouco aí o pano. Não digo quem é o autor, claro, mas. Então. Vamos criar aqui mais suspense. Sim, senão depois há uma pessoa que está responsável aí pelo marketing. Se eu digo tudo, ele depois vai-me. Despete. Eu às vezes costumo colocar umas publicações no Facebook sem autorização e levo nas orelhas. Pois nas reuniões do Conselho de Administração é uma desgraça, não é? Muito bem. E para nos encaminharmos e navegarmos aqui já para a parte final. Só referindo, desculpa lá estar. Depois Diz. há o Team 3 também. Há o Team 3 que é uma licença para 2021. Sim. Esse não tinha, portanto, isso efetivamente este ano já era para ter vindo algumas unidades para distribuição, mas com esta história do Covid ficou preso. Eles ficaram mesmo sem conteúdo, ficou preso na China e, portanto, não sei se este ano conseguirei trazer algumas unidades para Portugal. Mas pronto, será também uma primeira experiência enquanto licenciar um jogo, portanto, estrangeiro. Muito bem, e um jogo que tem causado um grande impacto. Sim. Realmente é uma coisa diferenciada, diferente do habitual. Então, para retomarmos a navegação, para entrarmos aqui mesmo na reta final, já vemos ali o Porto a chegar. Então, e que jogos é que tu gostavas aqui de referir como jogador
que não sejam da Pitágoras? Eu gosto muito. É assim, eu não tenho um jogo favorito. Não é? Mas há jogos que me marcaram e que eu gosto imenso. Vou começar, por exemplo, com os jogos do Mac Gertz. Gosto muito do Navegador e gosto muito do Concórdia. Portanto, são jogos que eu gosto imenso. Estou ali alguns para trás. Estamos a ver ali, dá para ver, sim. Depois, há um jogo que eu joguei com o João Neves e gostei imenso, que é o Kalimala, e depois voltei a jogá-lo mais 2 ou 3 vezes, gostei imenso. Um autor novo que eu não me recordo o nome, mas é um jogo que eu gosto. Eu gosto muito dos jogos do Gessling e do Kramer. Portanto, um dos primeiros jogos que eu joguei deles foi o Coal Baron, e gosto imenso aquela questão de subir e descer o elevador. Portanto, gosto muito portanto, gosto desse, gosto do Palace of Carrara. Portanto, são 2 jogos que eu gosto imenso. O São Petersburgo é um jogo que eu também gosto e jogo bastante. Ainda não experimentei o São Petersburgo, é uma grande falha minha. Mas vais gostar imenso. É um jogo bastante interessante. E depois gosto de jogos assim também. Gosto de jogar jogos mais simples, como o Cloreto, com coisinhas simples, rápidas, filas. Portanto, que eu gosto muito do Michael Schartz portanto, o ANSA. Portanto, jogos não são jogos portanto, muito longos e que se jogam bem. E pronto, dentro deste tipo, são jogos que eu gosto. E também gosto muito dos jogos do Feld, Notre Dame, gosto imenso de Notre Dame. Assim, de cabeça, são alguns daqueles jogos que me marcaram e que eu gosto de jogar e repetir. Hoje em dia é muito complicado muitas vezes levar um jogo mais do que uma vez à mesa, mas estes geralmente são estes são jogos que eu tento ir repetindo, porque há outros que eu gosto e que efetivamente só tenho a oportunidade de vir à mesa 1, 2 vezes. Mas eu em tenho... cada 10 anos. É mais no meu caso. Eu tinha um jogo que era tentar para ali para trás, que eu não sei qual é o nome, que aquilo está em alemão. Council of Four. Sim, é exatamente, Council of Four. O nome em inglês estava-me a falhar, eu tenho esta versão em alemão. Por exemplo, há um jogo que eu se calhar vai à mesa uma vez, 2 em 2 anos, mas é um jogo que eu gosto imenso. Tenho ali um exatamente igual para abrir ainda, alguns. Mas vais gostar disto. Porque isso esteve em mega promoção há uns tempos, estava baratíssimo, incrível. São as tais promoções que tu podes encontrar muitas vezes em Essen, de super jogos, pronto, assim, interessantes, e tu às vezes podes trazer por 5, 10 euros. Jogo muito e jogos muito simples e sobretudo infantis, sobretudo com a minha sobrinha, e portanto há jogos que vão muitas vezes à mesa, o Carcassonne Júnior, o Stone Age Júnior, portanto depois mais umas outras coisas. Eu quando vou a essa trago sempre imensos joguinhos pequeninos, coisinhas que possa jogar com ela, mas pronto, são normalmente jogos que jogo muitas vezes, apesar de para mim, pronto, é mais por estar a jogar com uma... Claro, mas pela companhia. Fica também. A mim acontece-me aqui o mesmo, também vou jogando alguns jogos, embora no meu caso já seja mais Splendors e Azuis e esse tipo de coisas, que não são propriamente coisas que eu gosto muito, mas pela companhia. Já tento puxar por ela por aí, e ela por vezes está para lá virada, outras vezes não está, mas pronto, eu tenho mas sempre um jogo, uma coisa de 10 minutos, 15 minutos ela joga e portanto esses estão sempre a rodar. Portanto, na ludoteca tenho N jogos e sempre que vou a essa é trazer uma série deles assim, porque já sei que são jogos que vão ter rotação. Alguns não, alguns acabam por ser vendidos no BGG.
pronto, temos sempre essa facilidade também de poder vender jogos, não é? Sim, Isto acaba por ser sempre um produto que tem valor e é fácil. sim. Vendemos um para comprarmos outros, que é também bom. Sim. E pronto, acho que chegamos aqui ao final. Já temos aqui uma conversa bastante longa, mas aqui, pelo menos dos comentários que temos recebido, o pessoal gosta de ouvir estas coisas longas, até acho que é funcional. Portanto, é para continuar e espero que tenhas gostado aqui desta Sim, conversa. agradeço o convite. foi uma forma, é sempre uma forma também de estarmos em contacto, não é? Nesta altura que os contactos físicos estão tão distantes, não é? Agora já nem tanto, mas pronto. Felizmente temos estas novas tecnologias para poder falar e agradeço o convite e espero que o canal continue sempre a produzir muitos e bons conteúdos, porque acho que tens feito um excelente trabalho a esse nível e para mim és uma referência a nível nacional nesta área, tanto na área do canal, mas como também na tua área profissional que tens vindo a desenvolver, que eu acho que é bastante notável e que eu acho que o futuro irá trazer muitos e bons resultados. Obrigado. Assim espero. Há sempre a esperança do canal melhorar quando vier para cá mais alguém. Há sempre essa esperança. Outra pessoa. Mas pronto, eu vou tentar fazer o melhor que puder, sempre fazendo algo que me dá prazer em fazer. Esse é um dos critérios. E nesse caso mais profissional, acho que tenho um dever, porque como investigador há investimento público associado, tenho o dever de partilhar certas coisas que vou conhecendo. Portanto, acaba por ser também uma espécie de missão para tentar partilhar devolver em parte aquilo que no fundo é o país e não só o que está a investir, não é? Porque a investigação em Portugal ainda é praticamente toda financiada pelo meio público, não há outras fontes, pelo menos nestas áreas. Noutras áreas, sim. Se fossem farmacêuticas, era diferente. É diferente. Não é o caso. Eu acho que o jogo de tabuleiro poderá, não é um medicamento, mas poderá prevenir futuramente o consumo, portanto, evitar o consumo de muitos medicamentos. Sim, sem dúvida. Eu aposto nesse cavalo que quando nós estamos a comprar um jogo e quando estamos a jogar muito um jogo, isto como qualquer atividade do desenvolvimento cognitivo, nós estamos a prevenir e estamos a evitar gastar dinheiro no futuro em certos medicamentos. Eu penso que sim. Portanto, ainda não sou. Há aqui se calhar, se a indústria farmacêutica sonha. Começa a apostar em jogos. Mas tem que ser jogos destrutíveis, portanto, tem que ser legacies. Para o pessoal destruir e ir comprar logo a seguir outro. Pois é, olha, e vamos ter aqui depois mais convidados no canal a falar exatamente dessas coisas, de jogos como formas terapêuticas. Algumas pessoas com quem me fui cruzando em alguns projetos e algumas ideias de investigação que estão neste momento a ser desenvolvidas e vamos falar aqui sobre essas coisas. Já começámos com a Mariana Moraes, na área da psicologia, vamos continuar. Então pronto, olha, foi muito bom e vamos nos vendo por aí, online e espero que fisicamente, quando pudermos voltar a fazer encontros de jogos. Exatamente. Obrigado, então. Olá. Tchau. Obrigado. Tchau. Boa sorte. Tchau.